Pânico! Salvando aqui o YouTube pra live. Todo mundo em pânico. Pânico! Eu botei a música de Pânico. Tá sabendo? Pânico. Porque o mercado tá em pânico. Trabalhadores estão em pânico. Políticos estão em pânico. Jornalistas estão em pânico. A base do governo tá em pânico. O povo tá em pânico. Eu tô em pânico. É muito pânico. Não dá pra ter tanto pânico assim. Meu Deus. Por que tanto pânico? Claro que nós sabemos por que tanto pânico. O Bolsonaro é a maior aberração de todos os tempos. Eu até escureci mais o ambiente aqui, querido. Saudações. Começando mais uma live do Conde aqui. Em pânico. Em pânico, para sintetizar a situação. Eu até escureci um pouquinho mais. Vocês estão vendo que eu tô... Você tá vendo como eu tô rouco também, né? Eu tô a gripe, né? Eu passei a passar o remedinho e tal. Aí já viu, né? Já viu o que acontece. Mas estamos aqui firme e forte para fazer a live do Conde e para fazer a resenha diária aqui para vocês da situação política, que já nem dá para falar mais que é uma situação política nenhuma. Quer dizer, a bolsa acabou de cair 3,6%. Entendeu? É uma situação totalmente... não tem outra palavra. O mercado está em pânico. O dólar subiu. Porque todo mundo está vendo que é uma situação insustentável, né? Insustentável uma aberração dessas na presidência da República de um país como o Brasil. Que vergonha, meu Deus. Ó, um dado para vocês, sem querer humilhar, né? Sem querer nos humilharmos também aqui hoje, mas dado do IBGE da PNAD de 2003, venham comigo aqui. Nos primeiros 3 meses do governo Lula, a desigualdade social no Brasil já tinha caído 11%. 11%. Não é uma coisa... E eu me lembro disso, né? E acho que vocês se lembram também, né? Não tem tanta gente novinha aqui, né? Os mais novos, evidentemente, não vão ter essa memória, mas a gente lembra. E é curioso porque são dados que também não dá para você não faz a relação causa-efeito e realidade imediatamente na hora. Evidentemente demorou um pouco para esse dado se consolidar e ser divulgado no Brasil. Acho que foi divulgado no final de 2003, enfim. Mas nós temos esse dado. Já era nos 3 primeiros meses de governo Lula, a desigualdade social já tinha caído 11%. Nos 3 primeiros meses do governo Bolsonaro, nós não temos absolutamente nada. Tudo só piorou. Pânico generalizado no país inteiro. As pessoas estão querendo saber como é que a gente vai resolver esse impasse. Eu fico pensando no Mourão, né? O Mourão, o Brasil é o país do vice, né? Vai ficar meio vermelho aqui, não liga não. O Brasil é o país do vice, né? Vice-presidente aqui, eu acho que é o país que a maior quantidade de vices governaram o país do que propriamente presidentes eleitos, né? É um país de vice-presidente. É uma coisa impressionante. Se fizer um levantamento, uma vez um jornalista fez o levantamento. Mas assim, só se você só pensar em Sarney, Itamar, Jango, que mais? Ditadura não conta, evidentemente. E depois Temer. Quer dizer, 4 vices, só de cabeça, assim. Acho que se voltar lá mais para trás, nós vamos ter também vices, assim. É uma espécie de maldição, né? E nesse caso, o Mourão, o Hamilton Mourão, glorioso, general, fardado aí, Hamilton Mourão, né? Foi coordenador, comandante das Forças de Paz no Haiti. Quero ver ele coordenar agora o Brasil, né? País conflagrado. Basicamente um Haiti maior e mais complexo, né? Nesse momento, depois de tanta devastação, depois de um golpe do Michel Temer e do PSDB e depois desse desastre que é o Bolsonaro. A gente percebe que o Mourão não faz parte do governo Bolsonaro. A gente percebe isso.
Ele, de cara, ele já se destacou, já se deslocou, já se descolou. Eu acho que o Mourão sempre soube da incapacidade intelectual e política do Bolsonaro. Acho que caiu no colo dele essa vice-presidência. Tem uma jogada muito mais profunda aí que nós não sabemos ainda. Muita gente especula, mas o fato é que o Brasil está caindo no colo do Mourão. O Mourão vai para os Estados Unidos agora, conversou com 600 empresários da Fiesp, vai para os Estados Unidos agora, ele não tem medo do povo. Não estou elogiando o Mourão, né? Eu simplesmente estou dizendo, é aquela história, perto do Bolsonaro, até uma bactéria doente, intoxicada, fica gigantesca. Desculpa eu falar isso. Então, o Mourão fica imenso perto do Bolsonaro. O Rodrigo Maia acabou de dizer mais um lance extremamente que denota uma tensão extrema e mostra que ele não vai recuar de jeito nenhum. O Sérgio Moro tá frito, cara, porque o Sérgio Moro depende do Bolsonaro para sobreviver. Sem o Bolsonaro ele morre. Então, como o Bolsonaro está em processo de putrefação generalizada, o Sérgio Moro também vai. A gente vai ver o Sérgio Moro apodrecer. Vai ser gostoso ver isso. Sinceramente, ver o Sérgio Moro na sarjeta vai ser uma das sensações mais gloriosas que esse humilde, pobre jornalista linguista vai ter na vida. E eu faço questão de ter e de ir para Catarse, ir para o Grito, ir para o Carnaval. Porque o Sérgio Moro eu faço questão realmente de ser vingativo. Não tenho medo, não. E agora, voltando pro Mourão e o Bolsonaro. O Bolsonaro é o presidente dos sonhos do Mourão. Quer dizer, o cara fraquíssimo. Chegou ali só para completar o time. É a mesma coisa da cota, né? Precisa ter um presidente, põe esse bunda rachada mesmo. E o Mourão só está esperando agora. Aliás, o país só está esperando. Não o Mourão, está esperando que a gente tenha um governo de fato. Alguma coisa que dê para a gente dialogar e combater concretamente. Porque combater cachorro morto não dá. Não dá. É ou não é? Começando mais uma live do Conde aqui, pelo canal do Conde, pelo Facebook. Saudações a todos vocês. Peço que se inscrevam no meu canal, aqui no canal do Conde. Estamos indo já para 14 mil inscritos, 13.500 inscritos. Vou fazer uma rodada de leitura aqui dos nossos queridos chats, né? Saudações a todos vocês. Lucas Rodrigues Ferreira, Condão, o Condão aqui, ó. Matou o Brasil, foi ao cinema. Luciane Sá, matou o país e foi ao cinema, né? Conde, a Emília Machado me perguntando aqui, me falando, né? No É o País tem um texto excelente da jornalista Eliane Brum sobre o bolsonarismo. Vai na leitura. Se for aquele mais antigo, que viralizou, eu conheço. A Eliane Brum é sensacional, né? Ela só escreve coisas espetaculares realmente. Mas eu vou conferir. Emília Machado, muito obrigado pelo toque, obrigado, porque daí também todo mundo tá me ouvindo aqui. Corra pro É o País, mas não agora é a hora da live do Conde. Depois da live do Conde vai pro É o País lá para ver o texto da Eliane Brum. Valdemir Pereira da Silva, saudações, deixa eu ler aqui. José Figueiredo Júnior, liberta o Lula e entrega o governo para ele que ele resolve. O Lula, se botar o Lula no Planalto nesse momento, em um mês, o Brasil... Aliás, em um mês não, em uma semana o Brasil já muda totalmente. Olha o que aconteceu. Olha o que o mercado deve ficar, porque o mercado está em pânico realmente, porque eles, de maneira equivocada, de tanto ódio no coração, no estômago, no esôfago, no cérebro, né? Em tudo que você puder imaginar, de tanto ódio acumulado, eles não conseguiram entender o que nós vínhamos avisando há muito tempo. Que o Bolsonaro não tinha condições, capacidades políticas, intelectuais, cognitivas para dirigir um país como o Brasil. E não tem mesmo. Não é estratégia isso. Não é estratégia as besteiras que ele fala. Aquilo ali é promiscuidade mesmo. Aquilo ali é vulgaridade. Não tem. O Olavo de Carvalho é todo mundo no limiar, assim. É até ruim falar de saúde mental, porque as pessoas que têm problemas de saúde mental são maravilhosas. Elas são importantes, elas produzem, elas trabalham, elas amam, elas têm afeto. E isso falta para esse segmento. Olavo de Carvalho, Bolsonaro, Ernesto Araújo,
filhos do Bolsonaro, Damares Alves, quer dizer, não tem um grãozinho de afeto, de amor, de nada ali. Então você não pode ter mundo simbólico, querido. Você não pode ter, você tem uma patologia que extrapola a literatura. É algo para ser catalogado a partir de agora, todos aí especialistas. Amanhã eu vou conversar com um psicanalista consagrado, Marcelo Veras, muito legal, no Giro das 11 na TV 247, e nós vamos falar sobre isso. Eu acho que tem uma disfunção que é política cognitiva e que está encarnada no Bolsonaro. Eu escrevi um texto sobre isso, né? Sobre o que representa, né? O atraso generalizado que representa Bolsonaro. Então, o mercado agora está em pânico e envergonhado, né? Porque vai defender o Bolsonaro. Quem que vai defender o Bolsonaro nessa altura do campeonato? Não tem mais ninguém para defender o Bolsonaro. Se escondeu hoje, ia passar no Mackenzie e voltou para trás. Como sempre, recua. Eu queria que tivesse um assessor do Bolsonaro que chegasse para ele e falasse assim: você precisa ir pro povo, que nem falaram pro Collor, né? Pede pro pessoal vestir preto, né? Pede pro pessoal vestir verde e amarelo, né? Ele não pediu preto, né? Pede pro pessoal vestir verde e amarelo. Ou então, vai pra rua, né, Bolsonaro? O Mourão vai. O Bolsonaro não tem coragem. Não tem coragem, porque vai ser achincalhado se ele aparecer na rua. Então, por aí você já vê, quer dizer, um presidente que quer manter a sua popularidade digital, não existe isso. Tem condições disso, né? Então, deixa eu ler um pequeno trechinho do artigo que eu subi hoje no 247. Tá lá, o nome do artigo é o Bolsonaro é o maior trauma, acho que é trauma, não sei se eu usei trauma, deixa eu ver aqui, é o nosso maior trauma histórico, né? Bolsonaro é o nosso maior trauma histórico. Eu vou ler um trechinho então para vocês. Então, catástrofe, desastre, horror, abominação, tragédia, barbárie, calamidade, descalabro, hecatombe, apocalipse, chaga, pesadelo, cataclisma, desgraça, flagelo, treva, devastação, calamidade, danação, agonia, arrasto. Quer dizer, você nem consegue achar uma palavra a mais para definir o que é Bolsonaro, o que é esse fenômeno que apareceu para o Brasil. Ninguém consegue mais definir isso. Não existe palavra, não tem léxico, não tem vocabulário. A palavra que melhor define Bolsonaro é Bolsonaro. Bolsonaro se transformou sinônimo de alguma coisa que nós também não sabemos o que é. Mas a gente sabe que é muito ruim. Isso tem umas questões semióticas aí, né? Você tem palavras que são materializadas e outras que não. Num certo esquema de sentido das timias, né? Dos sentidos que nós temos nas sociais. Mas, no caso do Bolsonaro, você não tem uma palavra materializada. A palavra é ele próprio. Ele próprio é essa palavra que define morte, que define aniquilação, que define realmente a grande queda do sentido, né? É muito perigoso, eu acho muito pior do que muitas coisas, muitos desastres, catástrofes pelo mundo, porque mexe justamente com uma coisa que me toca a fundo, que é a linguagem. Eu tô com saudade da linguagem. Estou com saudade de uma linguagem política minimamente compreensível, minimamente codificável. Nós estamos amargando aí uma espécie de castigo. É uma coisa meio babélica, uma coisa meio bíblica, assim, quer dizer, o sujeito nunca fala alguma coisa com sentido nenhum. O chefe de Estado do país em que você vive e todo o grupo no entorno dele não diz nem coisas que você pode refutar por serem horrorosas. Ele simplesmente não consegue concatenar o sentido mais. É uma sensação que eu tenho, é uma sensação também de saturação da minha parte, de não conseguir mais tolerar os enunciados que essa criatura produz aqui no Brasil. Desculpa. Bom, o Rodrigo Maia acabou de dizer que o Bolsonaro está brincando de presidir o país. É exatamente isso. Quer dizer, quem diria que o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, partiria com
com tanto ímpeto assim para dentro, para cima do Bolsonaro. Tá dizendo, tá brincando de presidir o país. Era o que sempre estava implícito ali, né? Só queria tirar o PT e ficar achando que presidir o país é só ficar desfilando de lá para cá, tweetando, né? Acho que presidir o país é isso, né? Fica viajando e falando de Jerusalém, né? E nomeia e defende Olavo de Carvalho e faz propaganda de imprensa mentirosa. Ele acha que ser presidente é isso. Quer dizer, não funciona, não está funcionando, nem para o mercado, nem para a elite, nem para a classe média que odeia tudo que for civilização. Isso realmente se mostrou um desserviço absoluto e completo para todos os segmentos da sociedade brasileira. Então, eu só posso dizer que nós estamos em pânico, né? Há um pânico generalizado, né? As pessoas estão trabalhando, porque o povo trabalha, o povo brasileiro é trabalhador, nós temos aí muita informalidade, muita precarização do trabalho, mas o povo brasileiro é trabalhador e ele sabe esperar a hora e ele sabe que o momento vai ser de virada daqui a pouco. Eu fico me perguntando. Agora, deixa eu tomar um pouquinho de água aqui, dá licença. Tá, dá licença. Ó, a música hoje é de pânico. Pânico! Eu fico. Pensa comigo, vem cá. O PT governou, governos democráticos, né? 13 anos de governos do PT, Lula e Dilma, não perderam a eleição, sofreram um golpe, isso já está consagrado para a história. O vice da Dilma, Temer, produziu um governo absolutamente horroroso. Ele não é considerado presidente, né? Mas foi a figura naquele cargo usurpado mais rejeitada. Ele sofreu repulsa violenta do povo brasileiro. Acho que não chegou a 5% a sua aprovação quando ele saiu do governo. É os 5% que são só essa meia dúzia de empresários aí, bilionários brasileiros, né? Milionários e bilionários. Bom, isso por si só já daria para o PT e para a esquerda brasileira, na verdade é uma coisa, né, para a esquerda, se você for pragmático, nada melhor para a esquerda do que você ter um governo de direita medonho, né, que mostra o quanto é ruim, em todos os sentidos, incompetente, violento, sem base, sem articulação e sem nada. Governo Temer, estou falando do Temer, calma. E como se não bastasse, depois desse governo, em função de vários fenômenos, inclusive fraudes e tudo mais, mas eu não quero botar culpa nisso, eu estou dizendo que é o seguinte: o governo Bolsonaro, num certo sentido, é positivo para o PT. Né? Porque depois de 13 anos de PT, em que se produziu e que o Brasil avançou em todos os níveis, todos, até no combate à corrupção, até no combate à corrupção. Até não. Sobretudo, porque foi o Lula que aparelhou a polícia, aparelhou no bom sentido, desculpa, porque aparelhou é polissêmico, né? O Lula que deu condições, que investiu muito na Polícia Federal. E investiu também na independência da Polícia Federal. E do Ministério Público também. O Ministério Público, assim, o Executivo não atrapalhou o trabalho do Ministério Público. Não aparelhou no mau sentido o Ministério Público. E aí, você, depois de tudo isso, quer dizer, de 13 anos, cara, fica na memória das pessoas. As pessoas foram assaltadas por um ódio produzido pela imprensa, pela elite, sistemático, e aí você trunca o processo realmente natural histórico. Mas se deixasse as coisas, o seu curso natural, PT, e ele continua consagrado porque é o partido mais popular do país, etc, etc, etc. O que eu quero dizer é o seguinte: a verdade se restabelece, a história se recoloca depois desses truncamentos e sabotagens, ela se realinha e nós vamos seguir novamente uma linha civilizatória. Pode ser ruim, pode ser problemática, pode ter os seus problemas, mas uma linha civilizatória, não uma negação da civilização, como foi Temer e como está sendo Bolsonaro. Agora, pragmaticamente, para o PT isso é maravilhoso, porque o PT agora está assistindo tudo isso, claro que está fazendo oposição, está se movimentando com muita dignidade e com muita inteligência, penso eu,
Mas o que fica é que assim, pô, você viu o que acontece quando o PT não está presente no governo? Acontece isso, né? Esse tipo de percepção, você não precisa de marqueteiro para produzir esse tipo de percepção, você não precisa de fake news para produzir esse tipo de percepção. As pessoas vão perceber, estão percebendo, já perceberam, né? Então, do ponto de vista histórico, estratégico, pragmático, o PT sabe, não podia acontecer nada melhor para o PT do que você ter o exemplo contra exemplo civilizatório ser justamente um Bolsonaro, né? Porque imagina só o seguinte comigo, imagina se um sucessor do PT, da esquerda no governo, fosse virtuoso, conseguisse corrigir problemas estruturais do Brasil, conseguisse combater desemprego, conseguisse, enfim, produzir dados alvissareiros para o país, conseguir, mesmo sendo de direita, mesmo sendo neoliberal, se a vida das pessoas melhorasse, né? Mas não está acontecendo isso. Ora. O que vai acontecer quando nós tivermos eleições de novo? O que vai acontecer nas eleições municipais de 2020? Então, eu acho, como nós temos no Brasil eleições de 2 em 2 anos, eu acho que a resposta para tudo isso, que vai vir com muita força e que os partidos de esquerda precisam já começar a se preparar, vão ser as eleições municipais de 2020. Né? Elas vão acenar para uma nova realidade que vai se instalar. Queridos, passa muito rápido, cara. Passa muito rápido 4 anos. 2 anos passa rápido. Claro que o Bolsonaro vai passar mais rápido que tudo isso. Tem muita gente que faz um cálculo assim, não, eu prefiro que o Bolsonaro fique, porque fique no governo, não sofra impeachment, nem renuncie, porque justamente vai continuar dando esse contraste e tudo mais. Se tiver o Mourão vai ser pior, eles vão ter tentações e tudo mais. Bom, eu acho que quem tá na chuva é para se molhar. O Bolsonaro, ele está sujeito a sofrer impeachment, não é um desejo que eu possa ter, embora eu também o tenha, mas extrapola a ordem do desejo. Ele está na iminência de sofrer impeachment. Tem um presidente da Câmara que todos os dias, emite uma mensagem bastante agressiva direcionada ao presidente do Executivo. O que você vai esperar? Daqui a pouco o Rodrigo Maia... tem um caso importante hoje, eu fiz uma matéria hoje no Brasil 247 de manhã, que foi o seguinte, o Bolsonaro está dizendo, o Rodrigo Maia, ele está dizendo assim, não vou aceitar pedidos de impeachment e não vou fazer pautas bomba. Vocês conhecem uma coisa na psicanálise chamada denegação? É aquela história assim, né? Eu não vou aceitar pedido de impeachment e não vou fazer pautas bomba, tá? Não vou. Não vem me pedir que eu não vou. Ora. O Eduardo Cunha falou a mesma coisa. Em 2014, em 2015. A mesmíssima coisa. Então, assim, político, querido. A arte da política implica nesse jogo de cintura retórico e tudo mais, né? Você diz aquilo que você vai fazer sem dizer, né? O tempo todo. Então, o Rodrigo Maia deixou claro que daqui a pouco um ou outro pedido nessa situação pauta bom. O Congresso, a Câmara, já votou um orçamento impositivo. Quer dizer, já tirou o poder do Executivo de controlar o orçamento, tolheu, quer dizer, erodiu muito o poder histórico do Executivo de controlar o orçamento anual. O governo nem viu, porque não sabe fazer política, não sabe nem o que está acontecendo no Congresso. Vai nessa. Deixa eu ler mais algumas coisas aqui no nosso chat. Manda coraçãozinho pro Conde. Cadê o coraçãozinho no Conde? Vai, enquanto eu respiro, eu tenho que chupar uma bala aqui. Porque quando a gente fica gripado, sabe o que acontece? A garganta seca, e aí a gente fica com a boca seca, não consegue falar direito. Fica aquela coisa horrível, tudo seco. Então, calma que eu já botei a balinha aqui. Acho que ela vai melhorar. O único problema é que vai ficar esse barulho de bala na boca, tá? Mas é só fingir que eu não tô com bala na boca e que tudo vai passar. Vamos ler aqui umas coisas para vocês, que vocês estão dizendo aqui
no chat. Transmissão no Facebook tá normal? Tudo bem? Não tá acontecendo nada aqui, deve ter dado algum problema. Se a transmissão do Facebook não estiver boa, vamos todo mundo pro YouTube. Então, saudações para todos vocês aqui, mandem coraçõezinhos pro Conde. Cadê o Queiroz? Todo mundo continua perguntando cadê o Queiroz, né? A gente nunca sabe direito cadê o Queiroz, né? Toma geleia geral, Marisete Ferreira tá me dando uma dica aqui pra minha gripe. Toma geleia real, come frutas, legumes. Conde. Fruta do Conde? Fruta do Conde? Eu seria um canibal se eu comesse fruta do Conde. Não, calma, tô brincando. Ajuda a não baixar a imunidade. Obrigado, Marisete, vou seguir o seu conselho, tá? Geleia real, gostei. Andréa Cristina de Souza, pânico, estou me sentindo amordaçada, estou com medo de represálias, aposentadoria forçada porque sou professora e estou readaptada e com recidiva. Andréa Cristina de Souza, estamos em pânico, estamos aqui solidários a você, obrigado pela mensagem. Deixa eu avançar mais um pouquinho e ler mais um pouquinho que vocês estão mandando para mim. O Marreco de Maringá. O Moro, o que é do Moro tá guardado. O que é do Moro tá guardado, né? As coisas são realmente são rápidas, né? Eu quero avançar um pouquinho com vocês aqui sobre justamente esse momento do bolsonarismo e depois falar um pouco de Lula também para vocês. Já nas eleições, eu vinha tendo a percepção concreta, olhando para o discurso e para a linguagem, que o Bolsonaro não teria condições de tocar um país como o Brasil. Que quando chegasse a hora da política, ele iria definhar, derreter, sumir, desaparecer. E é exatamente isso que está acontecendo agora. Chegou a hora da política, chegou a hora de negociar com o Congresso e com a sociedade brasileira como um todo, e não tem proficiência para fazer isso. Isso só não aconteceu. Ora, daí eu pergunto a ironia e pergunto também para as pessoas que deixaram isso acontecer no Brasil e votaram no Bolsonaro, ou anularam seu voto, ou votaram em branco, né? Permitindo que isso acontecesse. E daqui a pouco eu vou falar do Haddad também, né? O cara não foi debater, foi no primeiro debate, tomou uma sova da Marina Silva. Da Marina Silva, que teve 1% dos votos. Acho que ele foi em mais um debate, daí parou, né? Aí acho que alguém falou, cara, se você continuar indo em debate, esquece, não vai ter jeito. E ele parou de discutir. Ora, o que a população pode esperar de alguém que não debate? Não é óbvio isso? Veja, naquele momento, eu fiz o seguinte prognóstico. O Bolsonaro vai derreter eleitoralmente, na campanha. Que o cara que se recusa a ir em um debate jamais logra êxito nenhum. Mas aí nós tivemos alguns poréns nessa história. Você imagina quando o Lula não foi, acho que no primeiro turno, nos debates do primeiro turno de 2006, mas o Lula foi em todos os debates, de maneira generalizada. Ele não foi naqueles debates do primeiro turno de 2006, salvo engano é isso, né? Porque tinha aquela história do mensalão, estava sendo alvejado demais, seriam todos contra Lula, seria uma coisa muito... Inclusive, eu acho que ele se sairia bem se ele fosse. Mas não é você que decide sozinho o que vai acontecer na sua campanha. Foi feito um cálculo ali, e ele não... Mas no segundo turno ele foi em todos, né? Foi em todos. E ele nunca deixou de debater em nenhum momento, né? O Fernando Henrique não foi, o Fernando Henrique já não foi. Acho que não teve segundo turno com o Fernando Henrique, mas ele não foi em nenhum debate. Vocês se lembram do Fernando Henrique debatendo? Um debate. Não foi debater. Então, E aí, quando o candidato não vai debater, a menos que ele, que nem como o Fernando Henrique, gozasse de uma posição estratégica, ministro da Fazenda, etc., do Itamar, ou então candidato à reeleição, também com apoio de toda a imprensa, você tem uma percepção diferente do povo, do eleitorado. Mas um candidato que nem não estava construindo o seu patrimônio eleitoral, ainda estava em construção e tudo mais, se nega aí a debate. E como é que um cara desse ganha as eleições? Então, eu quero dar uma explicação para isso. A apatia da imprensa. Ninguém criticou.
Se fosse um petista que se negasse a ir ao debate, nossa, seria uma coisa absurda, um carnaval, as pessoas iam pular da ponte, histéricas, né? Os jornalistas da Folha, do Estadão e do Globo. Não fizeram nada com o Bolsonaro, encararam aquilo como uma coisa absolutamente normal. Só colunista. Um ou outro colunista da Folha, do Estadão da Globo e do Globo. Mas ninguém nem... não tava, eles estavam atacando o Haddad. Olha só que coisa maluca. Enquanto o Bolsonaro se recusava a debater, não com o adversário, mas com a sociedade brasileira, se recusava da entrevista, a imprensa atacava o Haddad e atacava o PT, né? E atacava os governos do PT. É como? Eu fico até vermelho, ó, tá vendo? Eu fico vermelho de vergonha da nossa imprensa. Cadê? Agora não fica vermelho, né? Agora que eu quero que a câmera fique vermelha, não fica vermelho. Fala sério! Esse notebook meu aqui, vou te contar, viu? Então, a imprensa ficou nessa onda. Ficava atacando o Haddad. Ficava querendo as contradições do PT. Só isso. Só isso. Ainda assim o Haddad cresceu. Ainda assim teve transferência de voto em massa pro Haddad. E aí eu pergunto pra vocês o seguinte... Deixa eu até botar uma música pra fazer essa pergunta, porque senão não vai ter graça, né? Sinceramente, vamos lá, vamos comigo aqui. Tudo bem? Vocês estão curtindo isso? Estão curtindo? Vamos lá. Estamos aqui no Face, também no YouTube. Live do Conde, vocês estão curtindo a live do Conde? Eu pergunto agora o seguinte... Você já pensou, um empresário hoje, fazendo o seguinte cálculo, né? Caraca, o Haddad estava indo conversar com a Fiesp, com o empresariado todo, o Haddad conversa com todo mundo, né? Não tem preconceito, ele é que nem o Lula nesse sentido. Tava conversando com todo mundo. Você vê, olha a diferença, se o Haddad tivesse na presidência da República nesse momento, e se... as pessoas deixassem ele governar, né? Quer dizer, nós estaríamos nesse momento acordando uma porção de coisas, o país acelerado, né? Eventualmente poderia estar até votando uma reforma da Previdência, mas uma reforma humana, né? Uma reforma decente, uma reforma... Poderia estar até nisso, acho que não, mas poderia. Acho que uma relação institucional, o Haddad é um gentleman. Acho que nesse sentido... As pessoas reclamam muito da boa educação do Haddad, né? Olha só o defeito de quem é do PT, né? Reclamam da finesse do Haddad, da boa educação e da capacidade intelectual que ele tem, né? Do vocabulário que ele usa, as pessoas reclamam disso. Mas imagina um cara como o Haddad nesse momento agora comandando o Brasil, né? O Haddad não é só isso, né, cara? Ele também tem, na Prefeitura de São Paulo a gente viu isso, no Ministério da Educação também a gente viu isso, né? O cara, ele sabe ir pra cima também dos projetos. Ele sabe responder, ele sabe estar presente, ele sabe comandar, tem liderança. O Brasil estaria em outro patamar totalmente diferente. Mas eu acho que isso realmente não pôde acontecer porque nós ainda precisávamos aprender alguma coisa, né? O Bolsonaro, ele é parte da lição que nós brasileiros estamos tomando da história. O Bolsonaro é parte disso. Essa lição começou com Temer e PSDB e ela vai se encerrar com Bolsonaro. É a lição que é para nós nunca mais brincarmos com democracia e brincarmos de fazer política. Porque o Bolsonaro está brincando de governar, por quê? Porque os eleitores brincaram de eleger. É simples você fazer essa associação. Quer dizer, eles votaram no Bolsonaro de brincadeira e, obviamente, agora nós temos um presidente de brincadeira, de papel. Olha só, tem gente, a Cíntia Chaim, querida, um beijo pra você. Eu me lembro, Conde, você sempre falou que ele iria derreter, você falou muito isso, me lembro muito, eu falei muito mesmo, cheguei até a postar, né? Cheguei a postar que o Bolsonaro iria derreter. E eu não me intimido de ter perdido essa aposta, sabe por quê? Porque ele só não derreteu porque houve um processo de truncamento da história com facada, um processo de truncamento com fake news, com muito ódio, com disparos criminosos de véspera. Por isso,
Por isso que ele não derreteu, porque ele se recusou também a ir a todos os debates e a imprensa deixou, né? Ninguém fez a crítica, só a blogosfera que estava lá vociferando, mas não foi suficiente para convencer, porque a questão da comunicação ela precisa de tempo. Eu conversei com o Índio, que é o secretário-geral da Intersindical, um sujeito assim absolutamente inteligente, desses caras que a gente dá gosto conversar com eles, né? Não tem aquele palavreado acadêmico, aquela coisa empolada, né? Dos tecnocratas tucanos, né? Não, é o cara do povo, é o cara que fala português claro e bastante complexo e sofisticado no sentido da produção de significação política. E ele diz que só agora as pessoas se deram conta do que estava acontecendo na reforma da Previdência, porque existe um delay, existe um timing entre o que o governo propõe no Congresso e essa discussão chegar na sociedade. O PT sempre foi muito cuidadoso com isso para a sociedade também discutir as pautas e as matérias. E tudo acontecia dentro de um certo regime temporal. Bolsonaro, Temer, todos eles queriam fazer o mais rápido possível, justamente para não dar tempo do povo perceber o que estava acontecendo. É tudo no apagar das luzes. A reforma trabalhista foi feita assim, de madrugada. Você teve várias outras coisas que foram votadas no Congresso no período Temer, que foram votadas assim, aquela coisa correndo, para ninguém saber, para ninguém discutir. Então, esse não é o processo político. Esse não é o processo estabelecido, legítimo, soberano de uma população, de uma sociedade, né? Essas coisas precisam ser discutidas. Então, o detalhe é que precisa de um tempo, né? Para a informação chegar, capilarizar realmente na sociedade inteira. Não é só essa coisa de que o celular está na mão agora e você já sabe imediatamente. Não, porque você precisa processar, você precisa interpretar. E o Índio estava me falando que na paralisação, né, a manifestação do dia 22, feita por mais de 10, acho que por 10 sindicais no Brasil, chegou, é isso que produz a discussão para o povo. São esses eventos, essas manifestações que produzem a significação do projeto político que está correndo, que está em curso para o povo. É isso. E aí eu posso dizer para vocês que esse momento com relação à reforma da Previdência chegou, e esse momento chega e a população começa a saber e começa a complicar a situação do governo, né? Começa a complicar realmente. É por isso que o Bolsonaro, é por isso que o Maia deixou a sua posição mais passiva de não comentar e de não atacar pela imprensa, que esse é o problema, né? O Maia e o Bolsonaro, eles estão digladiando pela imprensa. Não é uma conversa a portas fechadas, porque o Bolsonaro sequer vai procurar o Maia. Não está procurando nada. Realmente é um desastre muito grande. Então, o que nós temos agora? O que nós tínhamos no governo do PT? Era uma discussão muito mais intensa com a sociedade inteira. Então, quando você aprovava alguma coisa no Congresso, você tinha inclusive pressão popular para os deputados aprovarem uma matéria. Era muito diferente desse protocolo invasivo, intramuros, de negociação, que é justamente a velhíssima política, né? O que o Bolsonaro pratica é a política podre, né? Ele criticou a velha política, teve um artigo muito bom, não sei se foi do Florestan Fernandes, mas pratica a política podre, né? Não é nem a velha é melhor do que a podre. E aí eu faço essa reflexão de o Haddad, né? Se o Haddad tivesse presente, como seria tudo diferente nesse sentido, se deixassem o Haddad governar, que eu acho que não iam deixar. Os bolsominions iam ficar histéricos, eles iam querer quebrar tudo, não iam aceitar a derrota. E de gente que não sabe perder, o Brasil tá cheio, né? Aécio Neves, né? O Bolsonaro já tinha dito também que não ia aceitar a derrota. Então eu acho que essa vitória do Bolsonaro, na verdade, ela é pedagógica. É para nós aprendermos que não se brinca com democracia, que não se brinca com eleição, que não se brinca com a civilização. Você não pode brincar com nada disso. A sociedade brasileira está aprendendo isso. E aí eu estou defendendo, né, nesse artigo que eu publiquei, que depois eu quero que vocês leiam, eu estou defendendo ali que o Bolsonaro, ele caracteriza a nossa maior ferida, o nosso maior trauma da sociedade brasileira, tá? Deixa eu colocar de novo aqui uma música pra gente fazer essa transição aqui, que a música hoje é de Pânico, hein? Escutou a música?
Mandem corações pro Conde. Corações em pânico. Vamos lá. Eu já tinha dito isso em lives anteriores, vou reiterar hoje com vocês aqui. Cada povo tem a sua ferida, a sua maior ferida. Nós vamos achar isso em todos os povos, né? O Brasil, sempre se discutiu no Brasil qual seria a ferida fundadora do Brasil. O Brasil sempre foi muito avacalhado em toda a sua história. Sinceramente, até Getúlio Vargas tem uma configuração ali também de um pouco mais de soberania nacional, investimento na indústria, e aí a gente tem um pouco mais de assistência para a população brasileira entendida como um todo. Mas, francamente, eu como pesquisador, como linguista, como alguém que gosta de história, até Lula, realmente o Brasil era uma coisa totalmente diferente. Era uma avacalhação generalizada. Tanto a estrutura política, quanto os projetos que eram desenvolvidos aí junto às populações. Evidentemente, com várias exceções, né? Temos de ponderar um pouco também. Mas o fato é que os governos democráticos Lula e Dilma deram uma outra dimensão para o país. Agora, o que sempre se discutiu, os próprios historiadores sempre discutem, é que o Brasil não teve uma guerra que fosse um trauma fundador do país. Eles comparam, muitos desses historiadores comparam, por exemplo, com os americanos. Tiveram lá a secessão e desse trauma, dessa carnificina, nasce uma nação. Vocês entendem o raciocínio? O trauma fundador. Os historiadores se queixam. Qual foi o trauma fundador do Brasil? O genocídio indígena? Bom, foi um momento que isso aconteceu na América Latina inteira. O genocídio indígena. A escravidão, acho que é um grande trauma realmente, né? Que é o que o Gessé Souza postula na sua tese sociológica. E nós também tivemos, quer dizer, um genocídio indígena muito profundo, como em toda a América Latina. Mas sempre faltou alguma coisa interna do Brasil ter, dentro das suas fronteiras, produzido algo catastrófico que produzisse uma energia que possibilitasse o nascimento de uma identidade brasileira. Eu não sei se eu fui muito claro com o que eu estou dizendo aqui para vocês, mas eu estou tentando, né? Eu estou tateando assim essa reflexão. E qual que é o ponto? O ponto é que eu estou justamente querendo dizer, a ditadura também uma grande ferida, né? Um grande trauma para o Brasil, mas eu acho que não é um trauma suficiente para se produzir uma identidade. Acho que ela ajuda a produzir uma parcela dessa identidade, mas não um trauma gigantesco, pontual, que a escravidão já não seria também um trauma pontual, é um trauma que se alastra em toda a cultura. Então eu estou entendendo que o Bolsonaro é esse trauma, né? É o grande trauma, porque nós estamos vivendo o nosso momento mais dramático de toda a história. Absolutamente vergonhoso a representação internacional do Brasil, o que se diz, o que esse governo diz, o que ele apregoa, o que ele defende, é uma vergonha muito grande, é um vexame, é um trauma profundo. E são traumas de ordem ideológica linguística, de ordem discursiva. São traumas muito profundos. E aí eu vou fazer a comparação, que eu fiz aqui em outros momentos. Quer dizer, qual que é o trauma da Alemanha? O nazismo, que também é um fenômeno localizável no tempo e um fenômeno localizável no discurso. Qual é o trauma da Itália? O fascismo, mesma situação. Qual é o trauma dos Estados Unidos? A meu ver, são as bombas de Hiroshima e Nagasaki.
Quer dizer, você que é o trauma do Japão também, que é o Japão depois das bombas de Hiroshima e Nagasaki, se transformou numa outra coisa. Nasceu um outro Japão. Todo mundo entende isso. Claro que os Estados Unidos, depois da bomba, de ter lançado essas duas bombas, eles não se transformaram em outro país. Mas, de qualquer maneira, para mim, isso ainda está, talvez, não resolvido na sociedade americana, porque foi um gesto absolutamente, que eu acho que é um gesto que ainda precisa ser discutido pela historiografia. Né? Essas bombas aí que os americanos jogaram no Japão. Então vejam, cada país, cada povo tem o seu problema, tem o seu trauma fundamental. E o nosso trauma fundamental, ele está diante dos nossos olhos. Nós estamos nesse momento vivenciando o nosso trauma fundador, que vai possibilitar, portanto, a chegada de um novo país e de uma nova identidade para o povo brasileiro. Esse é o ponto, tá? Esse é o ponto que eu queria destacar com vocês. Vamos lá? Tudo bem? Mais um pouquinho de música. Música travou? Vamos ver o que está acontecendo aqui na live do Conde. Para mim tá dando tudo certo. Será que travou a transmissão? Deixa eu ver aqui o que está acontecendo. Acho que tá ok. Tá ok, então vamos continuar. Vamos finalizar essa live. Então eu queria simplesmente deixar esse recado, essa ideia de que nós estamos diante do nosso trauma fundamental, que é o próprio Bolsonaro, né? Falar algumas coisas rápidas aqui. Então, portanto, ele se recusou aí no Mackenzie. O Haddad até brincou, falou por razões médicas e tudo mais, né? Tem um piadismo muito grande também dentro desse governo, que a gente vai percebendo que ele vai ruindo totalmente, e aí ele vai realmente fica muito fragilizado, né? A comemoração da ditadura que o Bolsonaro quis induzir as Forças Armadas a promoverem essa comemoração da ditadura foi uma insanidade, né? Provocou a ira, inclusive, dos próprios militares. Os militares não querem lembrar disso, né? Eles querem esquecer isso. Quem quer lembrar disso de maneira pedagógica é a Comissão da Verdade. A Comissão da Verdade é a grande cinetinha da história com relação a ditadura militar. Assim, foi um festival de declarações hoje pelo noticiário, realmente abominando essa atitude do Bolsonaro de querer. E a gente percebe aí como ele é infantil, como ele é completamente... não é nem inconsequente, quer dizer, ele é vulgar. Ele não tem domínio sobre as coisas que ele fala. É um cara do boteco, com todo respeito ao boteco, que só fala merda. E aí um cara que fala merda na presidência da República, quer dizer, a fala de um presidente tem impacto, né? E aí você entra num circuito realmente, que é esse circuito horroroso que eu falei pra vocês, que é um circuito de beco sem saída semântica, né? Você fica sentindo falta, eu sinto falta da linguagem, eu sinto falta de quando você tinha alguém que dizia alguma coisa, o próprio Fernando Henrique Cardoso, quer dizer, com todas as limitações do Fernando Henrique Cardoso, quando ele falava, alguma coisa acontecia, né? Era bastante ruim também, né? Mas você tinha algum resquício de legitimidade política que você podia considerar aquela fala uma fala na sua inteireza, digamos assim. A do Bolsonaro não, é uma fala interrompida. Então, passar por isso, quer dizer, é um trauma muito grande. O Brasil jamais vai ser o mesmo depois do Bolsonaro. Esse é o ponto fundamental da reflexão dessa live. Tem a ver com o pânico também, né? Mas o Brasil jamais vai ser o mesmo. Nós vamos aprender. Aí você pode dizer assim, mas nós não aprendemos com o Fernando Collor? Veja, são proporções diferentes. O Fernando Collor não chega a ser nem um milésimo do que representa o Bolsonaro, no sentido de ser um cara que promove a violência explícita, a desumanidade encarnada, né? O aniquilamento do sentido, da política, de tudo, da democracia. Nem se compara o Collor com o Bolsonaro nesse sentido. Como eu disse para vocês,
qualquer bactéria perto do Bolsonaro vira uma estadista. E então é por isso que eu estou advogando essa tese. Nós estamos diante do nosso grande trauma. Ele está vivo na nossa frente e os nossos netos vão perguntar: vovô, nossa, como é que foi você sobreviver a essa figura pavorosa e medonha, quase que sem possibilidade de significação no léxico, como o Bolsonaro? Como é que você está vivo, vovô? O netinho vai perguntar isso para vocês, né? A história vai interpelar nesse sentido. Como é que nós aceitamos isso? Como se pergunta na Alemanha, como é que eles aceitaram o nazismo? Como se pergunta na Itália, como é que eles aceitaram o fascismo? Como se pergunta em Portugal, como é que eles aceitaram... Não, desculpa, na Espanha, como é que eles aceitaram o franquismo? Veja, são situações limite. E aqui o Brasil está exposto nesse momento. Nós estamos vivendo o nosso grande trauma. E eu acho que ele está se encerrando. Acho que ele não vai se aprofundar muito mais do que isso, embora possa se aprofundar ainda um pouco mais. Mas o que eu vejo, né? O que eu, como cidadão, como sujeito, prefiro enxergar, né, dentro das condições que me são dadas, históricas, considerando a história, considerando a minha história, considerando a subjetividade, considerando a sociedade brasileira. É que vai nascer um Brasil... depois desse trauma absolutamente catastrófico do Bolsonaro, vai nascer um Brasil melhor, vai nascer um Brasil mais consistente, um Brasil mais amoroso, um Brasil mais afetuoso, um Brasil mais carinhoso. Nós vamos ver isso acontecer e, mais uma vez, quem vai estar na linha de frente protagonizando esse processo? O ninja, né? O grande ninja da sociedade brasileira, que é o Lula, né? O cara vai, mais uma vez, ele vai fazer acontecer um processo político de purificação do Brasil quando ele for devidamente libertado da masmorra de Curitiba. Eu vou finalizando essa live já, porque tá aparecendo alguns probleminhas aqui da transmissão. Eu vou terminar 10 minutos mais cedo. E eu agradeço muito a presença de vocês. Também tô gripado, né? Vamos dar desconto pro Conde também, porque o Conde tá meio, né? Tá meio baqueado, trabalhando muito e tal. Preciso tomar conta da saúde. Vocês estão percebendo, né? Vocês estão percebendo. E a gente volta a se encontrar amanhã no Giro das 11. Daqui a pouco, para quem estiver vendo reprise dessa live na TV 247. Teremos aí a programação intensa da TV 247. Amanhã eu entrevisto o psicanalista Marcelo Veras no Giro das 11. Teremos a Super Live às 13h13, mais uma vez, pela TV 247, até que eu arrume também a captação do som do meu outro notebook. Então, é isso. Vamos trabalhando, vamos tentando interpretar, mas não ficar só na interpretação das coisas. Nós temos de agir, nós temos que produzir chamamento também. Esse é o grande ponto. Acho que a gente vai se fortalecendo diante do fracasso retumbante desse governo Bolsonaro nos seus 3 meses iniciais, do lavajatismo também. Nós vamos assistir a derrocada de todos esses asseclas do mal que produziram tanta maldade, tanta morbidez no país como o Brasil, que vinha vindo tão bem com os governos democráticos do Dilma. Na próxima live, eu quero comentar aquilo que eu acho que precipitou o nosso desequilíbrio democrático a partir do momento dentro do próprio governo Lula e Dilma, dentro dos próprios governos Lula e Dilma. Isso vai ficar para a próxima live. Um beijo muito grande para todos vocês, coraçõezinhos do Conde, e até a próxima. Valeu!